Olá e bem-vindos! Olhem, já se passaram mais de 20 anos desde que o relatório minoritário do Steven Spielberg chegou aos cinemas, mas o debate sobre o filme continua bem vivo. Lançado em 2002, este é um daqueles filmes que divide mesmo as águas. Ou é uma obra-prima genial, ou é uma desilusão. E hoje vamos mergulhar a fundo para tentar perceber o porquê desta divisão. Para muita gente, o filme foi um triunfo absoluto. O aclamado crítico Roger Ebert, por exemplo, nem pensou duas vezes. Chamou-lhe o melhor filme do ano. Para ele, era a obra perfeita. A equilibrar a ação com grandes ideias, um thriller com um coração humano, feito por um mestre no pico da sua carreira. Pois, mas a coisa não foi unânime. No outro lado da barricada, críticos como os do The Action Elite tinham uma opinião completamente diferente. Eles até reconheciam a qualidade técnica e tudo mais, mas o filme simplesmente não os agarrou. Deixou-lhes uma sensação de algo frio, distante. E pronto, é esta a grande questão, não é? Como é que o mesmo filme consegue gerar reações tão opostas? Para encontrarmos a resposta, vamos ter de, desmontar o filme peça por peça, ver o que funcionou para toda a gente e o que depois dividiu por completo as opiniões. Ok, então, antes de entrarmos nas polémicas, vamos começar por aquilo em que toda a gente parece concordar. Existem elementos que, de forma quase unânime, foram considerados brilhantes pela crítica. Bem, no coração do filme está a premissa adaptada de um conto do Philip K. Dick. E olhem, é absolutamente genial. A ideia de um departamento pré-crime que prende assassinos antes deles cometerem o crime é um motor de ficção científica que move tudo e que levanta umas questões éticas para lá de fascinantes. E à volta desta ideia central, parece que houve consenso. A trama de mistério, aquele suspense de quem foi vista como super viciante. As atuações foram um sucesso geral, com o Tom Cruise a dar uma performance fortíssima como John Anderton e o Colin Farrell a brilhar como seu rival. E até as cenas de ação foram um ponto alto, descritas como muito bem feitas e com um realismo surpreendente, fugindo aos exageros do costume. Certo. Então, se havia tantos pontos de acordo, onde é que a coisa descambou? Pois, é aqui que a conversa entra naquele debate clássico. Estilo contra substância. É aqui que as opiniões se separam a sério. E olhem bem para este slide, porque ele resume isto na perfeição. Onde o Ebert viu um mundo futuro deslumbrante, outros viram um visual cinzento e com cores desbotadas. Isto tem a ver com uma escolha muito específica do Spielberg, a de usar um processo chamado Bleach Bypass, que tira a cor e aumenta o contraste, criando aquele look frio que não agradou a todos. E depois, o final. Enquanto uns o aceitaram, outros acharam-no forçado. Porquê? Porque depois de quase 2 horas de um thriller sombrio, tudo se resolve de forma demasiado perfeita, quase como um conto de fadas, o que para muitos soou uma quebra de tom brutal. E se olharmos para os números, esta divisão fica ainda mais óbvia. Como se pode ver, temos o Ebert lá em cima, com nota máxima. Logo a seguir, o Boards of Cinema, ainda com uns excelentes 9 em 10. Mas depois, olhem só esta queda, para os 3 em 5 do The Action Elite. Esta variação enorme mostra que não estamos a falar de um filme que seja objetivamente bom ou mau, mas sim de um que tocou as pessoas de formas muito diferentes. Mas ok, vamos pôr as opiniões de lado por um instante. Porque quer se goste, quer não se goste do estilo do filme, há um ponto em que o seu impacto é, inegável. Falo do seu legado, tanto a nível tecnológico como cultural. E esta citação, que até vem do The Action Elite, que, como vimos, não foi grande fã do filme, diz tudo. Mesmo quem não adorou a obra tem de admitir que a sua visão do futuro foi incrivelmente, ou até assustadoramente, profética. Pensem bem nisto. As interfaces que se controlam com gestos, os scanners de retina para entrar nos sítios, a publicidade que nos chama pelo nome, isto tudo que em 2002 era ficção científica pura, hoje, faz parte do nosso dia-a-dia. E os carros autónomos estão aí à porta. E o mais incrível nisto tudo é que o filme está ambientado em 2054. O Spielberg e a equipa dele imaginaram um mundo a mais de 50 anos de distância e muitas das previsões acabaram por se tornar realidade décadas antes do que o filme imaginou. Então, como é que juntamos estas peças todas? Afinal, qual é o verdito sobre um filme que é, por um lado, uma obra-prima técnica e, por outro, um filme que muitos acharam frio, com um final que não convenceu? Esta tabela resume a divisão de forma brilhante. De um lado, os argumentos a favor. É um thriller inteligente, tem uma realização fantástica e é dos melhores do género. Do outro, as críticas. É muito escuro, tem um final fraco e personagens com quem é difícil simpatizar. Mas reparem bem, há uma coisa que aparece dos dois lados. O seu legado cultural duradouro. E nisto parece que toda a gente concorda. No fundo, se calhar a magia do relatório minoritário está mesmo aí, nesta contradição toda. É um filme que nos obriga a discutir, a analisar, a pensar.
Não nos dá respostas fáceis, nem na história que conta, nem na forma como foi recebido. Por isso a pergunta final não é para nós darmos a resposta, mas para ficar no ar. Obra-prima ou um clássico com falhas? Uma coisa é certa, a discussão vai continuar por muito tempo.